Vamos seguir agora aqui a leitura no estágio 3. É o coro falando, né? Todo estágio é o coro. E aqui o coro, ele vai falar para suas próprias integrantes. Né? Vocês sabem que Orestes e Pílades entraram no palácio para matar Helena. E o coro ficou vigiando os acessos ao palácio para ver se nenhum argivo entrava, né? Ai, ai, amigas, ruído provocai, ruído e clamor, diante da morada, a fim de que a morte perpetrada não lance terrível temor entre os argivos. Elas querem que as integrantes do coro façam alto ruído para que os argivos não escutem o grito da Helena, de tal modo que alguém acorra ao palácio dos soberanos, antes que eu veja mesmo o cadáver de Helena, a jazer ensanguentado no palácio, ou antes mesmo de havermos conhecido a narrativa por algum escravo. Pois conheço uma parte dos sucessos, mas a outra não é clara. Ela está falando que ela quer ver o cadáver de Helena. Ela escutou o plano dos irmãos, né, e do Pílades, mas ela não viu ainda o que aconteceu, né? Ela não quer escutar pela boca de um escravo o que aconteceu. Com justiça dos deuses veio a vingança contra Helena. Porque a Hélade inteira de lágrimas ela acumulou. Por força do ruinoso Paris, do monte Ida, que conduziu a Hélade para Ilion. A Helena é odiada por todos os gregos, né? Segundo o coro, e por força de Paris, a Helena fez com que a Hélade fosse para Ilion, né? Aqui está dizendo Paris do Monte Ida, porque foi no Monte Ida que o Paris fez o julgamento dele sobre qual era a deusa mais bela, o que fez com que ele tivesse a preferência de Afrodite, pudesse ficar com Helena e angariasse para si o ódio de Hera e Atena. Mas rangem os gonzos do palácio real. Silêncio! Para fora está a sair um dos frígios, de quem conheceremos o que no palácio se passa. Está falando que um escravo está saindo do palácio. Sai do palácio um escravo frígio apavorado. Episódio 4. Diz o frígio: a espada argiva da morte escapei em bárbaros chapins. Por sobre cedrinas, traves do pórtico, e dóricos tríglifos, longe, longe, terra, ó terra, em bárbara fuga. Ai, ai, por onde hei de fugir, estrangeiras, para o éter brilhante voando, ou para o mar, que o oceano taurocéfalo em seus braços estreita a terra circundando? O frígio está perguntando para onde ele pode fugir, né? Diz o coro: mas que há, servo de Helena, rosto nascido em terra doída?
Ilion, Ilion, ai, ai de mim, diz o frígio. Cidade frígia e sagrada montanha doída, de belas glebas, como lamento a tua devastação. Aguda, aguda música, em bárbaro clamor, por causa do olhar da filha da ave, de uma beleza como a asa de um cisne, da filha de Leda, funesta, funesta, flagelo de polidas fortalezas apolíneas. Ai, ai de mim, Dardânia, terra de lamentações, ó Ganimedes, desventurado cavaleiro de Zeus, companheiro de leito. Frígio está dizendo que lamenta a devastação de Ilion por causa da beleza de Helena, né? Filha de Leda. Um flagelo para as fortalezas apolíneas, a fortaleza de Troia. Ele lembra de Ganimedes, que foi um príncipe raptado por Zeus, né? Para ser amante dele. Diz o coro: conta-nos claramente, em pormenor, o que se passou no palácio. Porque, enquanto a situação não for bem conhecida, só posso fazer conjecturas. Ailinos, Ailinos, é o prelúdio do canto da morte que dizem os bárbaros. Ai, ai. Em língua asiática, porque sangue de reis é derramado sobre a terra, por férreas espadas do Hades. Vieram ao palácio para te dizer tudo em pormenor. Leões helênicos, 2 gêmeos. Orestes e Pílades, né? Entraram no palácio. Espadas do Hades. O pai de um foi célebre como general. O Agamenon. O Orestes, né? Filho de Agamenon. Filho de Estrófio era o outro, homem velhaco, qual Ulisses, astuto pela calada, mas leal com os amigos para a luta destemido. Na guerra inteligente e serpente sanguinária. Quem dera que morresse, porque é um malfeitor que traça planos a frio. Ele está falando dos dois rapazes que foram, né? Entraram, sem dizer os nomes deles, dizendo que o pai do Orestes foi um célebre general e o outro foi o Estrófio, um homem velhaco, e o pai dele, do Pílades, é como Ulisses, né? É astuto, a quem ele desejava que morresse, por ser alguém que faz planos a frio, né? Dirigiram-se para o trono daquela mulher a quem se uniu o arqueiro Paris, o olhar de lágrimas inundando. Humildes se curvaram, um daqui e outro dali, cada qual por seu lado a bloqueando. E os braços suplicantes ambos lançavam, em volta dos joelhos de Helena. E rápidos surgiram os escravos frígios, e um ou outro falava, caindo no temor de que algum dolo houvesse, e uns julgavam que não, mas outros presumiam que a filha de Tindário a serpente matricida a prendia, e ardilosas redes. Está falando que os rapazes foram suplicar a Helena, estavam em posição de súplica, né? Cada um de um lado dela, e os escravos frígios estavam
suspeitosos, né? De que o Orestes, o matricida, poderia matar, fazer algum mal a Helena. Mas onde estava tu então, ou há muito que foges de medo? Estava por acaso, segundo os frígios modos, junto à cabeleira anelada de Helena, o ar agitando, conforme os modos bárbaros. Com um bem entrançado leque de plumas diante do seu rosto. Deixa eu voltar essa parte aqui. Estava por acaso, segundo os frígios modos, junto à cabeleira anelada de Helena. O ar agitando, conforme os modos bárbaros, com um bem trançado leque de plumas, diante do seu rosto. Ele estava refrescando a Helena, né? Abanando um leque diante dela. E ela, o fio da roca, com os dedos enrolava. Ela trabalhava a lã. E a linha pelo chão ia de rojo, porque com o fio dos espólios frígios, oferendas tumulares buscava reunir. Tecidos de púrpura, dádiva para a Clitemnestra. Ela queria fazer um tecido para oferecer a Clitemnestra. E disse Orestes, a jovem Lacônia, a Helena: ó filha de Zeus, o teu pé coloca aqui no chão, fora do leito, no assento do antigo lar de nosso avô Pélops, para conheceres as minhas palavras. E leva-a. E ela deixava-se guiar, sem antever o que se preparava. E o velhaco fóssil, agindo como companheiro, Pílades, outras manobras executava. E se fosses para longe? Os frígios foram sempre traiçoeiros, e a uns num lado, a outros noutro, fechou-os pela casa. A uns nas cavalariças e a outros nos quartos, e a outros por aqui e por ali. Uns um lado, outros noutro, dispersando-os para longe da sua senhora. Está falando que os amigos, né, prenderam os escravos da Helena. E estavam com uma voz suave para ela, né, convencendo-a a colocar o pé fora do leito, para eles conseguirem segurar nos joelhos, né? Que fatos se passaram depois? Mãe do Monte Ida, mãe poderosa, ai, sangrentas provações e perfídias sem lei que eu vi no palácio dos soberanos. Das vestes debruadas a púrpura, tomando as espadas em suas mãos, sob a obscuridade. Um de um lado, outros de outro. Acho que é outro de outro, né? O outro amigo do outro lado. O olhar conduziram em volta, não fosse estar alguém presente. E como javalis da montanha, postados diante daquela mulher, disseram: morrerás. Um pérfido marido te mata, porque em Argos entregou à morte um filho de seu irmão. Está falando que eles disseram para ela que ela morrerá, porque o marido dela a mata. Porque
esse marido dela, que a mata, Menelau, é a causa da vingança que eles estão perpetrando contra ela. É a causa da morte, do assassinato dela, né? Por que ele causou isso? Porque ele entregou à morte o Orestes. E ela gritava. Parece que... Então eles têm que falar o porquê que estão matando a pessoa, né? Para que... Talvez porque para a alma dela não ficar sem entender porque ela... porque o corpo, porque a pessoa morreu, né? E ela gritava, ai, ai de mim, e arremessou contra o peito o alvo braço, fez ressoar as pancadas na infeliz cabeça. E na sua fuga, passos calçados de sandália de ouro, levavam-na. Então Orestes, lançando-lhe os dedos aos cabelos, fez avançar os seus micênicos botins, e sobre o ombro esquerdo lhe inflete o colo, prestes a atravessar-lhe a negra espada na garganta. Ela fugiu, o Orestes a segurou pelos cabelos e sobre o ombro esquerdo passou o braço com a espada e cortou-lhe a garganta. Mas onde estáveis para a socorrer, vós os frígios da casa? Diz o frígio. Ao grito que soltou, derrubando as portas e ombreiras do palácio, dos locais onde estávamos, por meio de trancas, corremos em socorro. Uns por um lado da sala, outros por outro, nas mãos segurando pedras, este dardos, aquele a espada desembainhada. Porém, pela frente surge Pílades, implacável, qual Heitor, o frígio, ou Ájax de triplo elmo, que eu vi nas portas de Príamo, e das espadas o gume cruzamos. Então os frígios mostravam bem como éramos inferiores à lança da Hélade quanto à força de Ares. Porque um desaparece a fugir, outro em cadáver se torna, outro fica ferido e outro suplica contra a morte proteção. Esses frígios, o poema não fala, mas talvez tenham vindo com Helena de Troia, né? Já que a Frígia é uma região próxima de Troia, né? Eles vieram como servos dela. Por isso que esse frígio está falando que para ele o Pílades e o Orestes eram implacáveis como os helenos diante do muro troiano. Eles estão comparando o ataque dos dois amigos, a Helena, e a resistência deles, né, ao ataque dos gregos contra os troianos, e eles, os frígios, fazendo o papel do muro, né? Por isso que ele diz, né? Então os frígios mostravam bem como éramos inferiores à lança da Hélade. Está se colocando contra os helenos. Quanto à força de Ares.
Porque um desaparece a fugir, outro em cadáver se torna, outro fica ferido e outro suplica contra a morte e proteção. E na obscuridade buscávamos refúgio. Mas uns tombavam mortos, outros estavam prestes a tombar, e outros jaziam. É como se fosse uma nova vitória da Hélade sobre a Troia. Chegou então ao palácio a desditosa Hermíone, na mesma hora do crime, que ia prostrar por terra a mãe, que desventurada a gerou. E ambos correndo para ela, quais bacantes sentir-se, para a cria da montanha, em suas mãos a agarraram. No culto a Dioniso, os bacantes empunham o tirso, uma espécie de varinha. Está falando que o Orestes e o Pílades agarraram Hermíone. E de novo a filha de Zeus a morte iam oferecer. Mas ela, saindo do quarto, invisível se tornou, através do palácio, ó Zeus, e terra, e luz e noite. Fosse, na verdade, por sortilégios, ou por artes de magia, ou por rapto divino. Está falando que a Helena se tornou invisível? No momento que eles iam matá-la? Saiu do quarto e se tornou invisível? É isso mesmo? Seja por magia ou porque um deus a pegou? E o que aconteceu depois já não sei, porque os meus pés fugitivos me arrebataram do palácio. E foi, portanto, em vão que Menelau trouxe de Troia Helena, sua esposa, suportando inúmeros sofrimentos e penas. Talvez ela tenha sido morta e um deus a pegou, tornando-a invisível. Não sei. Orestes sai do palácio e, de espada em punho, caminha agitado diante do palácio. Diz o coro: estranho caso que a outros estranhos se sucede. De espada em punho, vejo Orestes, que caminha diante do palácio com passo excitado. Orestes: onde está aquele que fugiu do palácio à minha espada? Frígio, prosternando-se diante de Orestes: eu te saúdo, Senhor, prostrando-me segundo os modos bárbaros. Aqui não estamos em Ilion, mas em terra argiva. Em toda parte é mais doce viver que morrer para os homens sensatos. Não gritaste, por acaso, para que socorressem Menelau? Eu, pelo contrário, para que te defendessem a ti. É que tu mereces mais. Foi então com justiça que a filha de Tindário morreu? Com toda a justiça, tivesse ela ao menos 3 gargantas para morrer. Então, pelo que a gente está entendendo, o Frígio está procurando agradar o Orestes, né? E eles estão dizendo que a Helena morreu, né? E o Frígio diz que ela morreu com justiça. Deveria morrer até 3 vezes mais. Isso o Frígio dizendo, né? Não se esqueça que Troia foi destruída, talvez, né? Possivelmente por causa dela. Por covardia procuras agradar com a língua, mas não pensas assim no teu íntimo.
Pois não foi essa mulher a que arruinou a Hélade, e com a Hélade os próprios frígios? Jura, senão mato-te, que não falas para me agradar. Pela minha vida, juro, que é coisa porque farei, jura sincera. Também em Troia tinham assim medo do ferro, os frígios todos? Afasta o gládio, porque estando perto reflete uma morte terrível. Receias tornar-te pedra, tal como se visses a górgona? Não, cadáver é que receio, que da górgona não conheço eu o rosto. Sendo escravo, teme o Hades, que te desprenderá de misérias. Todo homem, seja ele um escravo, se compraz em ver a luz. Dizes bem, salva-te a esperteza. Vá, entra no palácio. Então não me matas? Estás livre. Orestes pergunta para o Frígio se ele está sendo sincero, né, ao dizer que Helena deve morrer, que foi bom ele não ter morrido. Orestes pergunta se os frígios tinham medo do ferro, né? E é claro, né, medo de encontrarem a morte. Medo do Hades. Né? O Frígio diz que todo homem teme a morte, teme o Hades, né? Não teme a morte, teme o Hades. Orestes reconhece a esperteza do Frígio. Belas palavras essas que dizes, mas poderemos reconsiderar. Essas palavras é que já não são belas. Perceba olha o humor desse diálogo, né? Orestes mostrando que sabe reconhecer aquele que o aliado, né? Aquele que quer se aliar a ele, mas também mostra que se mantém alerta, que ele, Orestes, é astucioso, talvez mais astucioso que o Frígio, né? O Frígio é astucioso, o Orestes reconhece, mas ele, Orestes, é mais. O Frígio entra no palácio. Idiota, se pensas que eu tolerava ensanguentar a tua garganta, porque nem nasceste mulher, nem estás seguramente entre os homens. E foi por este motivo que saí do palácio, para suspender a tua gritaria, pois Argos depressa se levanta, ouvindo clamor. A Menelau, contudo, não temos medo de o receber ao alcance da espada, mas que venha ufanar-se dos seus cabelos louros sobre os ombros. Se de fato reunir argivos para os conduzir contra este palácio, para vingar a morte de Helena, e não quer salvar-me, nem a minha irmã, nem a Pílades, que nisso ajudou, então da jovem da esposa, 2 cadáveres verá. Está dizendo que ele não se rebaixaria para matar o Frígio, e o Menelau logo virá, e que se ele aparecer querendo vingar a morte de Helena, ele vai ficar também com o cadáver de Hermíone. Entra novamente no palácio. Estágio 4. Ai destino. De novo para outra luta medonha, se precipita a mansão dos Átridas.
Aí as integrantes do coro vão conversar entre si. Que fazemos? Anunciamos isto à cidade? Ou guardamos silêncio? Este caminho é mais seguro, amigas. Olhai para o palácio, olhai. Este fumo que se lança no éter é um mensageiro. Acendem archotes para o palácio de Tântalo abrasarem, e do crime não se desviam. Um fim tem a divindade para os mortais, um fim como ela quer. E um grande poder, através de gênios maus, fez ruir, esta morada fez ruir, por causa de crimes, por causa da queda de um carro de Mírtilo, que o Pélops matou, né? Depois de ter a ajuda dele para derrotar o pai da Hipodâmia, dando origem à linhagem de onde vai nascer Atreu e Tiestes, Agamemnon, Menelau. Estão acendendo. Enfim, entra Menelau. Mas eis que também vejo aqui Menelau com passos velozes perto do palácio, sabedor talvez do destino que agora prevalece. Virando-se para o palácio, o coro: apressai-vos a fechar as portas com trancas, ó Átrida que estás em casa. Orestes: coisa terrível é um homem afortunado perante desafortunados, que sofrem a adversidade, como tu agora, Orestes. Tá falando pro Orestes não deixar o Menelau entrar, porque é terrível aquele que é afortunado quando está diante de desafortunados, né? Episódio 5. Diz o Menelau: venho porque tomei conhecimento dos atos terríveis e audaciosos de dois leões. Homens, é coisa que eles não chamam. Já ouvi contar que minha esposa não morreu, mas se tornou invisível e desapareceu. Boato vão que o mensageiro, desorientado pelo medo, me transmitiu. Então o Menelau já está sabendo, né, do que Orestes e Pílades tentaram fazer ou fizeram. Menelau disse também que escutou desse informante que a Helena não morreu, mas desapareceu. Mas ele está dizendo que esse homem estava desorientado, né? Então o que ele disse pode ser falso. Mas são embustes do matricida, merecedores apenas de uma gargalhada. Que alguém abra o palácio. Aos escravos ordeno que forcem estas portas, para que, ao menos, salvemos minha filha das mãos de homens homicidas e recuperemos a minha desditosa e infeliz esposa. Então, para ele, a Helena está viva. Assim como é forçoso que morram às minhas mãos os que mataram a minha esposa. Não. Peraí. Como é que ele vai recuperar a esposa e ele depois vai matar os que mataram a esposa dele? Será que aquele está querendo dizer que ele vai recuperar o corpo da esposa, né? E vai matar os que a mataram? Orestes aparece no topo do palácio com a espada apontada ao pescoço de Hermíone. Junto dele está Pílades. Diz Orestes: tu aí,
nessas portas, não toques com tua mão. Para ti falei, Menelau, tu que te escudas na tua impudência. Ou com sem vergonhice, né? Ou com esta pedra de comeira te despedaço a cabeça, derrubando vetustas cornijas, obra de artífices. As portas estão seguras com trancas, e elas vedarão a tua presteza auxiliadora, para que não penetres no palácio. Oh, que é isto? Vejo o clarão de tochas e aqueles homens entrincheirados no palácio, e uma espada vigilante sobre o pescoço de minha filha. Queres interrogar-me ou ouvir-me? Nenhuma coisa nem outra. Contudo, segundo parece, é forçoso que te ouça. Preparo-me para matar tua filha, se é isso que desejas saber. Depois de assassinares Helena, praticas crime sobre crime. Se realmente eu a apanhasse, que não tivesse sido roubada pelos deuses, né? Porque Orestes então está falando que não matou Helena, porque ela foi ocultada pelos deuses. Negas que a mataste e dizes isso com insolência. Bem me custa negá-lo. Se na verdade eu pudesse, fazer o quê? As tuas palavras inspiram medo. Lançar no Hades a homicida da Hélade. Ele não conseguiu matar Helena. Entrego o cadáver de minha esposa para que eu lhe levante o túmulo. Aos deuses eu reclama. Tua filha, porém, hei de matá-la. Então ele não conseguiu matar Helena, mas vai matar Hermíone. O matricida pratica crime sobre crime. O vingador de um pai, que tu entregaste à morte. Não te bastou o sangue recente de uma mãe? Não me fatigarei de matar sempre as mulheres perversas. Também tu, Pílades, participas neste crime? A resposta dele está no seu silêncio. Basta que eu fale. Mas não vais ficar rindo, a menos que tenhas asas para fugir. Não vamos fugir, mas em fogo abrasaremos o palácio. Então vais destruir este palácio de teu pai, para que ao menos não fique em teu poder. Mas depois de ter sacrificado esta donzela, indica Hermíone, no fogo. Mata, que matando-a, de mim receberás castigo por esses crimes. Fazendo menção de trespassar a garganta de Hermíone, diz, assim será. Olha a covardia do Menelau. É o blefe, né? Não faça isso. Não faças isso. Então, silêncio, e sofre como é de justiça, porque procedeste mal. Porventura é justo que tu vivas? Sim, é que sejas senhor do país. De qual? O Orestes está dizendo o que ele entende que é o justo. Aqui, na Argos dos Pelasgos. E julgas-te capaz de fazer as abluções como convém? Por que não? Porque o Menelau está querendo dizer que o Orestes não pode ser rei por estar impuro, né? E de imolar vítimas antes de um combate? E tu, faloás como convém? Porque o rei tem que ser puro, né? Para fazer os rituais. Sim, tenho as mãos puras, mas não o coração. E quem te diz... Ele não respondeu que não tem um coração puro. Concordou, né? E quem te dirigirá a palavra?
todo aquele que ame seu pai. Né? Orestes então tem a tese de que o que ele fez foi para o bem dos homens, né? E aquele que venere sua mãe, esse é feliz. Por conseguinte, tu não o és. É que não me agradam as mulheres pérfidas. Afasta o gládio de minha filha. Repetindo a menção de trespassar Hermíone, Orestes diz: és um mentiroso. Mas tu vais matar a minha filha? Já não és mentiroso. Ai de mim, que hei de fazer? Vá encontrar com os argivos, persuadi-los. Persuadi-los a quê? A que não tenhamos de morrer. Pede à cidade. Caso contrário, assassinarás minha filha. Assim é. Ó desventurada Helena. E de mim, não dizes que sou desventurado? Como vítima, te fiz voltar de entre os frígios. Ele está continuando essa frase aqui, né? Ó desventurada Helena, como vítima te fiz voltar de entre os frígios. Ignorou o que Orestes falou, né? Que ele é desventurado. Se na verdade tivesse sido assim, a Menelau continuou as frases anteriores. Depois de ter padecido 1000 sofrimentos, mas não para me ajudar. Padeci desgraças terríveis. Quando Menelau então começa a falar sozinho, continuando as próprias frases, afinal, em seguida Orestes vai vencê-lo. Nessa altura mostraste ser inútil. Tens-me na mão. Aqui ele então se entrega. Os homens não sabem os desígnios de Zeus. O Orestes havia recebido a ordem de Apolo para matar a mãe dele. Depois disso, Orestes matou a mãe e o Apolo o acolheu, né? Mas aqui, nessa peça, não tem esse acolhimento, tem o desaparecimento de Apolo, né? Orestes diante da cidade, Orestes é culpado. É isso que a cidade fala. O Orestes, ele aceitou o resultado do julgamento a princípio, mas também ele disse que justo também seria matar Helena, né? E Hermíone. Ele falou algumas coisas a mais sobre o que é justo, né? Agora ele está falando para o Menelau intervir para ele não morrer, né? Agora o Orestes resolveu ser rei de Argos. Os homens, eles estão aqui aparentemente sem a presença de deuses, né? Eles estão disputando sobre o que é o justo, né? Pela força, o Orestes está impondo a Menelau o ponto de vista dele do que seja justo, né? Ele está se encaminhando para ser um tirano.
mesmo o trono ser por direito da linhagem a qual ele pertence, né? Mas nessas circunstâncias, se ele for rei, será pela essa imposição que ele está fazendo, então ele seria um tirano. Os homens, então, quando eles não sabem os desígnios dos deuses, quando eles não veem o que os deuses veem, não sabem o que os deuses sabem, resta a eles ficarem em disputas, né, sobre o que é o justo, né? A ti próprio te enredaste devido à tua perfídia. Mas vamos, incendeia este palácio, Eletra. E tu, Pílades, para mim, o mais seguro dos meus amigos, queima essas cornijas das muralhas. Diz Menelau. Ó pais dos Dânaos e fundadores de Argos, terra de bons cavalos, que esperais para acorrerdes com armas? Ele se desesperou, né? Porque viu que Orestes mandou queimar o palácio com todo mundo dentro. Este homem, para viver, exerce violência sobre toda a vossa cidade, depois de ter perpetrado a morte infame da mãe. Epílogo. Apolo aparece no Theologeion e traz consigo Helena. Theologeion é o lugar reservado aos deuses no teatro. E diz: Menelau depõe esse ânimo aguerrido, eis que eu, Febo, o filho de Leto, te chamo de perto. E tu, Orestes, que segurando a espada, vigias essa jovem, que fiques a entender as palavras que venho trazer-te. Helena, que tu, cheio de ardor, ou cheia de ardor, não conseguiste fazer perecer. Sim, o Orestes, né? Então, que tu, cheio de ardor, não conseguiste fazer perecer, suscitando, todavia, a cólera em Menelau. É esta que vedes nas funduras do éter. Salva, e não morta as tuas mãos. O Apolo está dizendo para Orestes que, apesar do ardor dele, ele não conseguiu matá-la. Mas ela foi levada para o éter. Fui eu que a salvei e a arrebatei ao teu gládio, por ordem de Zeus, meu pai. Pois, sendo filha de Zeus, é necessário que viva como imortal. E nas funduras do éter tomará assento com Castor e Pólux, dos irmãos dela, para a salvação dos navegantes. E tu, Menelau, toma outra noiva e leva-a para o palácio, visto que os deuses, por meio da beleza de Helena, provocaram conflitos entre helenos e frígios, e mortes fizeram para suprimirem da terra a afronta de uma excessiva população de mortais. Então Apolo está dizendo que a guerra aconteceu não por Helena. Helena foi um motivo humano, foi um disparador para o que os deuses queriam, diminuir a população de mortais. Então, de certa forma, o Apolo está dizendo que a guerra foi por uma decisão dos deuses e ele deu um encaminhamento para Helena que
porque ela estava engasgada, né, para os gregos. Tal é a sorte de Helena. Pela tua parte, Orestes, é necessário que transponhas as montanhas deste país, para ires habitar o solo de Parrásion, pelo período de 1 ano. E do teu exílio, essa terra receberá um epíteto. Entre os Asanes e Arcades, há de chamar-te Oresteu. Dali, então, dirige-te à cidade dos atenienses. Oferece às 3 Eumênides a expiação pelo crime de matricídio. E os deuses, juízes da tua causa, nas colinas de Ares, hão de dar o mais piedoso voto, momento em que tu serás vencedor. Apolo, então, encaminhou Orestes, né? Ele vai para um exílio, depois será julgado em Atenas. Julgado de forma piedosa. Quanto a Hermíone, cuja garganta ameaças com um gládio, está marcado pelo destino que tu a desposes, Orestes. E Neoptólemo, filho de Aquiles, que espera desposá-la, nunca a desposará, porque o destino dele é morrer pela espada délfica, quando me pedir reparação por seu pai Aquiles. A Pílades concede o leito de tua irmã, como já prometeras, pois aguarda-os a vida feliz que se aproxima. Então Orestes se casará com Hermíone e o amigo dele, né, se casará com a Pílades se casará com a Electra. Menelau deixe que Orestes governe Argos e vá reinar em terra espartana, com o dote de uma esposa que sempre aqui porfiou em te entregar a sofrimentos 1000. Quanto à questão deste homem, designa Orestes, com a cidade, a favor dele a tratarei com honra, porque fui eu que o compeli a matar a mãe. Então Apolo assumiu a bronca do Orestes e disse para o Menelau governar Esparta, né, mantendo os dotes que recebeu do pai da Helena, né? É isso. Diz Orestes: ó Lóxias profético, os teus oráculos não eram falazes, mas verdadeiros. Todavia, insinuava-se em mim o terror de que, escutando algum gênio mau, eu tivesse julgado ouvir a tua voz. Mas tudo chega a bom termo e obedecerei às tuas palavras. Quando eu ouvi que eu deveria matar minha mãe, eu estava ouvindo um gênio mau. Não, eu estava ouvindo você mesmo, que deixou para se pronunciar novamente só agora. Como se você estivesse nos assistindo fazer isso tudo que nós fizemos. E não deixasse que novos males ocorressem, né? Mete a espada na bainha. Vê, deixa Hermíone livre de ser degolada e aceita o seu tálamo, quando o pai me der em casamento. Não matarei Hermíone e aceitarei a cama dela, quando eu recebê-la de Menelau. Ó Helena, filha de Zeus, salve, invejo-te por habitares a mansão feliz dos deuses. Orestes, eu te prometo minha filha, visto que Febo o ordenou. Nobre como és e casando em família nobre. Oxalá tenhas alegria, tu, bem como eu que te concedo. Menelau então acalmou os ânimos dele, vendo que Orestes era favorecido de Apolo, né? Então ele estabeleceu a relação de nobreza, né, entre ele e o Orestes. Diz o Deus: parti então cada qual para onde determinamos, e cessai as discórdias. É preciso obedecer. Eu também penso assim, Menelau. Reconcilio-me com as circunstâncias e com teus oráculos, Lóxias.
Ide então ao longo do vosso caminho, venerando a mais bela das deusas, a paz. E eu aproximarei Helena da mansão de Zeus, alcançando o polo dos astros brilhantes, onde, junto de Hera e de Hebe, esposa de Heracles, terá assento como deusa, sempre honrada por libações entre os homens, velando os mares para bem dos navegantes com os Tindáridas, filhos de Zeus, os irmãos dela, né? Então, os três Tindáridas, Helena, Castor e Pólux, se tornaram deuses benfazejos para os navegantes. Ó poderosa, venerável Vitória, que sejas tu, Senhora da vida, e não cesses de me coroar. Acabou.